galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular de inverno 2017 para o curso de enfermagem e medicina da Faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a questão número 10 de física. Antes de resolver a questão, é interessante lembrar que existe um quadro com algumas constantes físicas para que você possa consultar e resolver a questão caso necessite, certo? A questão 10, ela fala assim: determine o valor da força magnética em newtons entre dois fios metálicos cilíndricos de mesma resistividade elétrica, retilíneos paralelos de comprimentos iguais a 6 centímetros distanciados a 10 centímetros e com raios de 1 milímetro e 2 milímetros. Quando cada um deles for ligado a uma fonte de corrente contínua de diferença de potencial igual a 2 volts, a DOT Rho igual a 24 nanômetro. Bom, o que a gente sabe aqui? Que a gente tem dois fios paralelos, eles têm comprimentos iguais, porém diâmetros diferentes. Quando a gente coloca a corrente elétrica passar por eles, tá? Os fios, que a gente pode chamar de fio 1 e 2, estão imersos nos campos magnéticos um do outro. E com isso, a gente pode chegar à conclusão de que as forças magnéticas vão ser iguais. Então, eu botei aqui um resumo, tá, de como a gente poderia falar sobre a força magnética nos condutores retilíneos. O que acontece? Quando as correntes elétricas estão no mesmo sentido, vai ocorrer a força de atração entre os condutores. Quando elas estão em sentidos opostos, está vendo? A corrente elétrica 1 e 2 de sentidos opostos, ocorre a repulsão. E como eu falei anteriormente, tanto a força de atração quanto a força de repulsão, elas são iguais. E a intensidade da força magnética entre os dois condutores, como elas são iguais, tá? Eu posso chegar à conclusão que a força magnética ela será representada dessa forma aqui, ó. Força magnética é igual a resistividade, corrente elétrica 1, corrente elétrica 2, comprimento do fio vezes 2πr, certo? Então, é isso aqui que eu vou usar. Porém, o que eu preciso fazer antes? Eu preciso calcular a resistência elétrica de cada fio para saber a corrente elétrica que vai passar em cada fio e só depois disso calcular o valor da força magnética. Então, vamos pensar assim, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou calcular a resistência elétrica dos condutores, né? E qual é a fórmula da resistência elétrica de um fio ou de um condutor? Resistência elétrica é a famosa rola, né? Aonde A é a área. Então, a área, nesse caso, vai ser o quê? πr ao quadrado. Então, eu posso dizer que a resistência dos condutores é igual a ρ vezes L sobre π, eu vou mudar o R, tá? R ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a relação que eu vou usar para calcular a resistência elétrica dos fios. Então, para o fio 1, tá? Para o fio 1, eu vou ter assim, ó, resistência elétrica do fio 1 é igual a resistividade vezes comprimento vezes π vezes raio de 1 ao quadrado, certo?
Só que o que a gente sabe pelo problema? O problema disse que a resistividade do metal, ou do condutor, né, dos fios, é 24 nanômetro. Então, é 24 nanômetro por metro. Só que um nanômetro, um nano, né? Vamos botar assim, ele é 1 vezes 10 a menos 9. Então, isso aqui vai ser o quê? 24 vezes 10 a menos 9 ohm por metro. O comprimento do fio está lá no texto. Ó. O comprimento do fio vale 100 centímetros. Então, a gente sabe que cada fio vale 100 centímetros, que, na verdade, é igual a 1 metro. Né? Ele falou que os raios dos fios é de 1 milímetro e 2 milímetros. Então, eu sei que o raio do condutor 1 é de 1 milímetro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 metros. Certo? Então, agora é só fazer a conta da resistência elétrica do fio 1. Vai ficar assim, resistência elétrica do fio 1 vai ser 24 vezes 10 a menos 9, vezes o comprimento do fio, né, que vai ser 100 centímetros, que é 1 metro, divididos por π. Qual é o valor de π? Lá na tabela, ele disse que é para a gente calcular o valor de π como sendo 3. Né? Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes. Quanto que é o raio? O raio do condutor 1 é 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Certo? Fazendo essa conta toda, para a gente ganhar tempo, eu já fiz e cheguei à conclusão que isso aqui é 8 vezes 10 a menos 3 ohms. Beleza? Então, achei a resistência do fio 1. Agora, eu vou fazer a resistência do fio 2. Então, a resistência do fio 2. A gente sabe que a resistividade é a mesma. 24 vezes 10 a menos 9 ohm-metro. A gente sabe que o comprimento desse condutor também é 1 metro, porém o raio dele vale, vamos pegar lá, se o do primeiro era de 1 milímetro, do segundo é de 2 milímetros, ou seja, 2 milímetros é igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó, resistência 2 é igual a ρ sobre πr2 ao quadrado. Então, a resistência vai ser 24 vezes 10 a menos 9, vezes o comprimento, que é 1, divididos por 3, que multiplica 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Fazendo essa conta, eu cheguei ao resultado de 2 vezes 10 a menos 3 ohms. Beleza? Então, eu tenho aqui a resistência 1 e a resistência 2. Por que, Bola, que você calculou as resistências? Para eu calcular a corrente elétrica. Como eu vou calcular a corrente elétrica? Hein? Ó, calcular a corrente elétrica. Como eu vou fazer isso? Quem vê, ri, galera. Para o fio 1, tá? Para o fio 1, eu vou ter o quê? A DDP, ele falou aqui no texto que a DDP é 2 volts. Então, o que a gente sabe? Que a DDP é igual a 2 volts. Quanto que vale a resistência do fio 1? 8 vezes 10 a menos 3. 8 vezes 10 a menos 3. Eu vou calcular o nosso I1. Então, quem vê ri vai ficar 2 é igual a 8 vezes 10 a menos 3 vezes I1. Não é isso? Então, aqui vai ficar que I1 é igual a 2 divididos por 8 vezes 10 a menos 3.
Essa continha vai me dar o quê? 250 ampere. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer para o fio 2, ó. Fio 2. Qual é a DDP do fio 2? Também é 2 volts. Qual é a resistência do fio 2? E bola, a resistência do fio 2 está aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, eu vou calcular o meu I2, certo? Então, quem vê ri, certo? Vai ficar 2 é igual a 2 vezes 10 a menos 3 I2. Então, eu sei que o I2 vai ser 2 divididos por 2 vezes 10 a menos 3. E isso aqui vai ser 1000 ampere. Beleza? Então, agora que eu já sei quanto que vale a corrente elétrica I1 e a corrente elétrica I2, é só eu pegar e calcular a força magnética. De que forma que eu vou calcular a força magnética? Usando esse carinha aqui, né? Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar esse carinha aqui, vou copiar e vou colar aqui, ó. Então, nós temos ele aqui. Agora, eu vou usar esse carinha para fazer a força magnética. Porém, eu tenho que saber qual é a permissividade do meio. Ou seja, onde... Vamos botar assim, quanto que vale o μ0? Lá na tabela tem o valor dele, ó. Permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, qual vai ser o valor desse cara? Vamos botar lá embaixo. Vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Certo? Agora, quanto que vale o I1 e o I2? Ah, bola! O I1, a gente calculou aqui, ó, 250 ampere. E quanto que vale o I2? 1000 ampere. Qual é o comprimento do fio? A gente falou que vale 1 metro, né? Ó ele aqui, cadê? O L é 1 metro. E agora, o π a gente está usando como 3 e o R a gente vai usar o quê? O 10, né? 10 centímetros, que seria a distância, né? Cadê? Aqui, ó. Certo? Então, a gente vai usar como 10 centímetros ou 10 a menos 1 metro. Beleza? Então, agora é só substituir na fórmula e resolver. Então, vai ficar assim, força magnética é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes 250 vezes 1000 vezes 1, certo? Divididos por 2π, que multiplica o raio, que é 10 a menos 1. Logo de cara eu faço isso, ó. E aqui dá 2. Então, fazendo essas contas, o Bola chegou à conclusão que vai dar 5 vezes 10 a menos 1 newton, ou 0,5 newtons. Beleza? 0,5 newtons é a letra D. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.